A paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel. A Ele honra, glória, louvor e adoração, porque nele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Volte seus olhos aos céus, busque a face e a presença daquele que vive e daquele que reina, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Antes de entrar na meditação desta palavra, vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like ele é muito importante porque ele nos dá visibilidade. Comente e compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Porque o intuito e objetivo desse canal é esse, fazer o ídolo do Senhor. Pois na palavra está escrito, ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, do amor que transforma. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Vamos meditar? Hoje a palavra se encontra em uma das cartas do apóstolo Paulo. Mais precisamente, a carta escrita a Tito. Tito, capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz assim: acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Boa é esta palavra e digna de toda aceitação. Essa carta do apóstolo Paulo, ele escreve ela ao seu discípulo, Tito, que ele deixou no lugar chamado Creta. Paulo foi fazer a evangelização naquele lugar, constituiu uma congregação e deu continuidade à sua viagem missionária. Só que antes de sair, ele deixa naquele lugar um discípulo seu responsável para dar continuidade ao trabalho que ele começou. E ele deixa ali instruções para que esse jovem pupilo continuasse a evangelização do lugar, a conduzir aquele povo a Cristo e a ensinar o Evangelho da Salvação para aquele povo que agora entregou a sua vida ao Senhor e fazia parte do reino através da confissão de fé. Tito está naquele lugar e houve a necessidade do apóstolo Paulo enviar essa carta para que ele voltasse a alertar, exortar e direcionar o seu discípulo naquilo para o qual ele foi deixado. Ele começa essa carta lembrando e trazendo à nossa memória quem ele é. Ele diz que ele é Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, servo de Deus, um homem que anda na fé dos irmãos, a mesma fé que havia na igreja do Senhor naquele lugar, um homem que buscava a esperança da salvação através da palavra do Senhor Jesus Cristo, através da promessa, através da entrega de vida àquele que tem todo o poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há. E ele começa essa carta direcionando o seu discípulo a se lembrar do porquê, qual foi o propósito que ele foi deixado naquele lugar, como ele deveria agir, quando ele fosse nomear os homens que o ajudariam a fazer a obra na igreja, através da palavra do Senhor, quais as qualidades que aqueles homens deveriam ter, o que não poderia haver na vida daqueles homens para não envergonhar o Evangelho do Senhor, como ele teria que observar o comportamento, o direcionamento, o cuidado,
aquilo que eles eram dentro e fora da igreja, para que não houvesse do que se envergonhar, de serem ali aviltados por não ter o zelo de observar a sua vida, a sua conduta, as suas práticas e colocar qualquer um como presbítero, como dirigente daquela igreja. E ali, mais adiante, ele começa a dar algumas instruções e seleciona, né, as equipes de pessoas, por exemplo, os jovens, as senhoras, né, os homens, as crianças, como Tito iria instruí-los, direcioná-los no seu dia a dia, nas suas práticas, dentro e fora da igreja, como eles deveriam se comportar. E, através dessa mesma carta, ele lembra a Tito que Tito era o primeiro que deveria fazer. Porque para exortar, para exigir, para ensinar, para discipular, primeiro ele deveria ser quem praticava. Ele seria o exemplo a ser seguido nessa obra que se iniciou com o Evangelho da Salvação através da vida do apóstolo Paulo, das suas viagens missionárias. E ali foi constituída uma igreja que ele deixa sobre a responsabilidade do seu discípulo chamado Tito. E ele vem trazendo essas exortações. Quando nós chegamos aqui nesses versículos que nós lemos, na finalização dessa carta, nós vemos o objetivo de sermos exemplo de fé, conduta e prática. Porque o que o apóstolo Paulo traz à memória, ao coração do seu discípulo é isso. Olha, acompanha com cuidado. Esses homens que são doutores da lei, têm mais conhecimento, têm mais entendimento, para que você continue aprendendo com eles. E através do seu cuidado, do seu comportamento e do seu aprendizado, aqueles que estão com você, aqueles que te observam, aqueles que caminham com você, possam também aprender a zelar e cuidar da obra do Senhor e possam também viver as práticas da palavra do Senhor, porque eles olham e veem em você os princípios da verdade do Senhor. Esse é o objetivo do apóstolo Paulo. É mostrar para Tito que ele é aquele que traz o exemplo no seu comportamento, nas suas atitudes. Quando ele faz, aqueles que o observam o acompanham. Ele tem que ter uma vida santa, uma vida santificada, uma vida direcionada, uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida de dedicação à obra do Senhor. Porque quando ele fizer, aqueles que são contradizentes, aqueles que buscam ocasião para falar mal, para roubar a paz, não tenham do que falar. E sejam envergonhados quando disser qualquer coisa contra ele, porque o seu comportamento vai contradizer o que estão falando a seu respeito. E é isso que o apóstolo Paulo está mostrando para Tito, para que Tito faça um bom trabalho, para que aqueles que com ele está sejam frutíferos, para que eles venham a dar frutos a 100 por 1. Primeiro ele faz, depois ele exige. E assim é a nossa vida na presença do Senhor. Nós temos que lembrar que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhos. Vidas estão nos vendo, nos observando, ainda que nós nem conhecemos ou não temos tanta intimidade. Muitas das vezes, nós estamos sendo exemplos de fé, de conduta, de prática para pessoas que não fazem nem parte, né, do nosso núcleo de amizade, do nosso núcleo de igreja, mas as pessoas que nos olham e veem através da nossa vida a presença do Senhor Jesus. Porque a nossa palavra é santa, porque a nossa atitude é uma atitude cristã, porque a nossa
conduta, transmite a pregação do Evangelho com palavras e em silêncio. Tudo que nós fazemos honra a Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para o seu discípulo, para Tito. Olha, presta atenção. Faz assim, olha a vida daqueles que você vai levantar, para que você não possa depois se envergonhar ou se entristecer por causa do mau testemunho. Olha, fala com as mulheres mais velhas para ensinar as mais novas a amar sua família, a respeitar seu marido, a amar seus filhos, para que a conduta da família, dentro e fora da igreja, seja honrada. Olha, mostra zelo por aqueles que têm sabedoria, por aqueles que têm conhecimento, porque através do conhecimento deles você vai aprender. E quando você aprende, você cresce na graça e no conhecimento. E não só você, mas aqueles que te observam também. E é isso que o apóstolo diz no final. Porque aqueles que estão à sua volta, se eles olham e observam um cuidado, um zelo, um comportamento honrado, um comportamento digno, eles vão ser frutíferos. Eles vão fazer a diferença. Eles vão andar com esmero, com cuidado, fazendo a obra do Senhor. Eles não vão olhar para você e dizer, para ser igual a ele, eu não quero servir a esse Jesus. Mas eles vão olhar para você e falar, olha, eu já vi gente de tudo quanto é tipo, mas igual a ele, é homem de Deus, é mulher de Deus, é servo do Senhor, anda com Jesus, fala de Jesus, vive o que prega, prega o que vive. E é assim que nós temos que viver, fazendo a vontade do Senhor, servindo o propósito do Senhor, buscando a presença do Senhor. O nosso olhar tem que estar em Cristo. O nosso desejo, servir a Cristo, honrar a Cristo, viver nos princípios da palavra do Senhor. Que o Senhor possa nos dar força para que nós possamos dar continuidade ao chamado da palavra do Senhor no nosso coração. E sermos exemplo para a nossa casa, para nossos filhos, para a nossa família, para a nossa igreja. Para as pessoas olharem para nós e ver Cristo. E falarmos como o próprio apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que esse seja o nosso objetivo de vida. Refletir a imagem do Senhor por onde passarmos. Que essa palavra fique no seu coração. E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que tem dificuldade por esse ou por aquele motivo, por essa ou por aquela razão, eu não vou entrar no teu mérito, mas eu vou te dizer, leia essa carta do apóstolo Paulo a Tito e entenda que o chamado do Senhor é para que você alcance a graça, a luz, a vida, a salvação eterna. Entregue o teu caminho, confesse-o como seu Senhor, como seu Salvador, coloque a sua vida na presença dele e deixe que do resto ele cuida, porque ele é Senhor e Deus, ele tem poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo o que neles há, porque são criação das suas mãos. Confia no Senhor, confie na promessa, confie na palavra. Permaneça fiel e firme na esperança da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Antes de terminar, vou deixar no meu pedido mais uma vez. Não se esqueça, dê o seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Porque o intuito e o objetivo, saquear o inferno e levar as almas ao conhecimento da palavra do Senhor. Dizer que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. Que Ele é o único e suficiente Salvador, o nosso Deus, o nosso Senhor, o que vive e reina para todo sempre. Fica na graça, fica na paz.